Olá, tudo bem? Você tem medo de investir? Por que as pessoas me falam tanto, nossa, eu tenho medo de investir? Eu fui aprendendo com o tempo que esse medo de investir, na verdade, nada mais é do que um medo de perder dinheiro. Então, o tema do vídeo de hoje é esse. Como que eu faço para perder o medo de perder dinheiro? Meu nome é Maicon Lima e eu sou o criador do canal Começar a Investir de 0 a 100. Se você gosta de outras redes, é só procurar, né? Seja no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, não importa. É só procurar Começar a Investir de 0 a 100, que nós estamos em várias redes, né, aqui na internet. E eu sou o criador desse canal, dessas redes de disseminação do conhecimento sobre como investir, né? Sobre como investir, sobretudo da forma correta. Quando eu era criança e alguém falava para mim investir, eu imaginava o pregão, aquele pregão viva voz da Bolsa de Valores. Você sabe o que é isso? Outra coisa que eu pensava também é que as pessoas que investiam, o investidor, ele andava com uma pastinha preta assim, cheia de dinheiro, porque, aliás, ele era um investidor, andava de gravata, e no final do dia ele se reunia com os amigos e jogava pôquer numa sala muito escura. E a verdade é que eu aprendi a investir, aprendi a cuidar do meu dinheiro, aprendi sobretudo a ganhar dinheiro e rentabilizar esse dinheiro. Porque não tem como fazer mágica, de alguma forma você tem que ganhar o dinheiro primeiro. E eu não jogo pôquer, eu até tenho alguma pasta, alguma mala preta, né, por coincidência, que tem muitas malas pretas, eu comprei uma mala preta. Mas eu também nunca trabalhei no pregão viva voz da Bovespa, né, que aqueles eram os operadores e tal, né, tinha um processo lá e tal, talvez um outro dia a gente pode até falar sobre isso. É muito interessante, ficou na história, mas eu não precisei falar diretamente com o operador, também não precisei ser um operador, e existem muitas formas hoje de você investir, muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás, né, 10, 20 anos atrás, quando existia o pregão viva voz. Só que o problema que nós temos hoje é um excesso de informações. Então como é que você faz para filtrar esse excesso de informações? Bom, antes de continuar o vídeo, eu quero fazer 2 pedidos. Vou fazer um agora e um daqui a pouquinho. Se você já teve medo de investir, vai aqui na descrição e escreve hashtag investir não é tabu, ou só escreve lá investir não é tabu, para já ir perdendo o medo de investir. Bom, agora que você já escreveu, você já pausou o vídeo, já foi lá, escreveu investir não é tabu e voltou aqui comigo, eu vou te dar um passo a passo para você saber como que você faz para começar a investir e perder o medo. Mas eu tinha falado um pouquinho da minha infância, da minha história, da minha juventude. Eu quero falar para vocês que quando eu tinha 16 anos de idade, eu tenho 40 agora, então faz 24 anos, foi a primeira vez que eu pensei, que eu tive um dinheiro, né, e eu pensei em começar a investir. Então eu dava aula de violão, né? Eu dava aula de violão e começou a sobrar esse dinheirinho. Eu cobrava lá R$40 e cheguei até a ter 40 alunos, então eu tinha um dinheiro que eu realmente não sabia onde gastar. Eu ainda não tinha comprado um carro, não sabia o custo que um carro tinha, que foi o primeiro custo que a gente pensa em ter quando nós, homens principalmente, temos 18 anos, né? Então me sobrava dinheiro e eu queria de alguma forma saber como investir esse dinheiro. Bom, o fato é que meus pais tinham uma loja, uma pequena loja de roupas, e essa loja ela tinha uma conta pessoa jurídica no antigo Banco BESC, que é o Banco do Estado de Santa Catarina. Esse banco não existe mais, ele foi comprado pelo Banco do Brasil, na verdade. E como eu ia sempre nesse Banco BESC, então eu fui me informar, olha, tá entrando um dinheiro para mim, e eu quero saber como é que eu faço para abrir uma conta e para guardar meu dinheiro, né? Para rentabilizar esse meu dinheiro, deixar ele guardado de uma forma segura, porque obviamente guardar em casa para mim já não era a minha primeira opção naquele momento. Minha opção era realmente guardar em algo no banco que me passasse a impressão pelo menos que estava seguro e que estava rentabilizando. Então eu abri a conta, minha mãe teve que assinar, eu era menor de idade. Eu abri uma conta corrente, foi minha primeira conta no banco. Eu lembro que logo chegou um talão de cheques para mim, e aquela coisa toda, né? Antigamente, ter um talão de cheque era uma coisa muito
muito chique, digamos assim, né? Hoje em dia é o cartão de crédito. Mas eu comecei a estudar os investimentos indicados pelo gerente do banco. Eu tenho na minha memória esse dia, eu lembro da pessoa que abriu a conta, eu lembro da moça, da atendente que abriu a conta, eu lembro do gerente, eu falei para ela que eu queria saber sobre investimento, ela me olhou meio assim, e eu lembro do gerente, ele era um senhor grandão assim, a moça era uma moça morena, de cabelo cacheado, eu lembro como se fosse hoje. Você pensa, uma primeira conta corrente com 16 anos de idade, cara, isso marcou muito na minha vida. Ele me passou basicamente 3 tipos de investimento: poupança, título de capitalização e consórcio. Só que eu, Michael Lima, sou uma pessoa muito detalhista. Quando eu pego uma coisa para estudar, se eu vou fazer estudar alguma coisa e de repente, sei lá, tem uma citação de uma lei, eu quero ler essa lei de cabo a rabo. Então eu sou realmente muito detalhista. E eu comecei a estudar realmente de verdade. Comecei a estudar a poupança, o que é a poupança. Será que a poupança do Desk era diferente da poupança da Caixa, sei lá? E depois eu descobri que não, que era igual. E comecei a estudar o que era título de capitalização. Eu cheguei em outros bancos e fazer título de capitalização em outros bancos, porque tinha algumas peculiaridades bem pequenininhas que eu achei que eram mais vantagens, tinham mais sorteios, enfim. E o consórcio eu demorei para fazer. Mas o consórcio foi o meu primeiro passo, digamos assim, no investimento, dentro do conhecimento, obviamente, que eu tinha até o momento, que eu tinha naquela época. E eu percebia que no banco eles não sabiam muito bem explicar o que era o consórcio. Isso me demandou bastante tempo mesmo para eu entender o que era, o que seria aquela taxa de administração, o que é aquela taxa de reserva, como que rentabiliza. Isso hoje em dia fica fácil, né? Esse valor que você deposita lá no consórcio, tem um sorteio e tal, eles focam muito na questão do sorteio, mas eu queria saber como que rentabiliza esse dinheiro. Então ele fica aplicado lá, fica aplicado num fundo de investimento, ou em vários fundos, enfim. E o fato é que, estudando dentro das possibilidades que eu tinha naquela época, pessoal, eu não tinha as informações que nós temos hoje, não existia internet, praticamente não existia internet, né? Não tinha, você não pegava o celular e saía acessando a internet. Então não tinha informação, eu tinha que ir na biblioteca pública muitas vezes para ler um livro sobre investimento e não conseguia conectar muito as coisas, né? Os livros falavam muito sobre investir na bolsa de valores, e aí comecei a ler uns livros americanos, mas eu não sabia como que investir na bolsa de valores. Eu estudei bastante, acabei comprando mais de um consórcio, porque eu também queria analisar na prática como que era aquilo. Descobri que tinha muitas coisas que não eram informados quando você comprava o consórcio, sobretudo porque são vários detalhes e realmente no atendimento, ali, aquele monte de gente, que dá várias pessoas para atender, o gerente ou o atendente do banco ele acaba não conseguindo falar sobre tudo, sobre todos os detalhes do consórcio. E aí comecei a estudar, comecei a investir o fato é, por que eu estou contando isso? Porque eu demorei muito para abrir os meus horizontes de investimentos, os meus pensamentos sobre investimento para outros tipos de aplicação. Gente, eu não quero dizer aqui que poupança é errado, eu não quero dizer que consórcio é errado, eu não quero dizer que título de capitalização é errado. Eu acho que você tem que conhecer, nós estamos falando de medo. A partir do momento que você conhece determinado produto, você perde o medo dele. E se você quer comprar um consórcio para guardar dinheiro, que é melhor do que financiamento, tudo bem. Se você quer investir na poupança porque você conhece, tudo bem. Se você quer concorrer a prêmios, não tem problema nenhum. Quando eu vou para o sítio, eu não tenho medo de galinha. Eu lembro que meus primos, alguns têm medo de galinha. Por quê? Porque não conhecem, nunca pegaram a galinha. Mas eu tenho medo de cobra, tenho medo de aranha. Por quê? Porque a gente não conhece. Os meus tios que moram lá não têm medo. Então, as chances são que quanto mais você conhece o produto, ou o bicho, ou seja lá o que for, menos medo você vai ter. Então foi em 1996 que eu comecei a investir em poupança, consórcio e título de capitalização. Consórcio eu demorei mais tempo, tá? Não investi já de cara. Eu demorei para investir para comprar um consórcio, uma cota de consórcio, digamos assim, porque não tinha tantas informações, então demorou um pouco mais. Mas a poupança foi o primeiro investimento. Comecei já a investir na poupança já de cara. E só em 1999, faça a conta, 3 anos depois, que eu ouvi falar de algo chamado de clube de investimento. Eu lembro que falando sobre investimentos e tal, e um colega meu, um amigo meu falou,
olha, cara, você tem falado tanto sobre investimento, sobre consórcio. Por que a gente não vai lá fazer parte do clube da Manchester Investimentos? Mas o que é isso? Ah, é um clube de investimentos. Mas na época aquilo para mim era muito, muito estranho, fazer parte de um clube de investimento. O que eu imaginava de novo? Eu imaginava que eu tinha que ir lá de gravata, de pastinha preta, e fazer lá o pessoal do clube de investimento lá discutir os investimentos, e no final do dia eu jogava pôquer. Então eu comecei a analisar, a gente até começou a pegar algumas informações, né, sobre como que funcionava esse eventual clube e tal, mas a gente ficou com muito receio de participar desse clube. Então eu comecei a investir na bolsa? Não. Ainda não comecei a investir na bolsa. Eu sempre fui um alemão, vamos dizer assim, muito desconfiado. Então eu demorei para comprar o consórcio, que era muitas informações, e demorei para acreditar nos escritórios, né, de assessoria de investimentos. Então, voltando aqui à conta. 1996 abri a conta corrente. 3 anos depois, 1999, eu tive os primeiros contatos com um clube de investimento. Eu não participei efetivamente dele por muito tempo, porque eu não estava me sentindo muito à vontade naquele grupo. Mas eu tive o primeiro contato, digamos assim, com as pessoas que já investiam em bolsa de valores. Em 2002... eu trabalhava numa empresa, na produção de uma empresa, eu queria mudar de vida e tal, eu achava que eu não queria aquilo para o meu futuro. E eu comecei a estudar, eu lembro que um amigo meu entrou no banco, era no Banco do Brasil, e eu comecei a estudar, falei, pô, que legal, que bacana trabalhar no Banco do Brasil. Eu comecei a estudar para, de alguma forma, conseguir trabalhar em algum banco, que daí eu comecei a analisar os salários e tal, eu vi que, nossa, valia muito mais a pena, era o dobro do que eu ganhava naquela empresa. E aí, estudando para o banco, que eu comecei a ver que existiam vários tipos de investimentos. Então, em 2002, eu comecei a estudar, e só em 2005, 3 anos depois, que eu consegui entrar no banco. E eu entrei no banco e comecei a investir? Não, porque lá no banco o que a gente fazia basicamente? A gente atendia as pessoas, e a maioria das pessoas que vão no banco, elas vão para pedir empréstimo, para abrir uma conta. Ah, quero abrir uma conta corrente, quero abrir uma conta poupança. E daí você tem uma pressão muito grande para você bater meta. Todo mês, toda semana, todo dia, toda hora, tinha metas por hora. Né? A gente recebia o nosso contador de metas hora. E as metas não eram de investimentos. Eu não trabalhava numa assessoria de investimentos, eu trabalhava no banco. Então tinha também o viés do investimento, mas eram pouquíssimas pessoas que falavam sobre investir, pouquíssimos clientes que procuravam sobre isso. E pasmem, entrei no banco em 2005, hein? Em 2010, 5 anos depois, que eu entrei a primeira vez no home broker do banco que eu trabalhava. Olha pessoal, eu entrei no home broker porque aí sim, eu já tive contato com alguns clientes, aí eu já era mais experiente, eu já estava 5 anos trabalhando no banco. E alguns clientes já me falavam em investir na bolsa e tal, e aí eu precisava entender o que é esse negócio, entender o que é esse bicho. E nesse momento, o que eu fiz quando eu entrei no home broker? Entrei no home broker em casa, comecei a estudar um pouquinho ele, e eu comprei algumas ações e vendi. Vendi com medo de deixar o dinheiro naquele negócio, porque não estava acostumado. Nesse tempo, eu ainda investia majoritariamente na renda fixa. E eu ainda tinha consórcio, porque o consórcio ele é um plano de longo prazo. Bom, como eu investia majoritariamente em renda fixa, eu comecei a diversificar meus investimentos para os fundos de investimento. Os fundos de investimento do próprio banco que eu trabalhava. Eu estou gravando esse vídeo, pessoal, no ano de 2020. Então faz 10 anos que eu entrei a primeira vez no home broker. Só que o que eu fazia na época? Eu comecei a comprar e vender, com o objetivo de auferir lucros. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Comecei a lembrar dos livros que eu tinha lido quando era adolescente e comecei a realmente estudar um pouco isso e falei, não, eu quero usar isso daqui para eu ganhar bastante dinheiro e aplicar na renda fixa, que a renda fixa é mais seguro. Eu tinha muito medo de perder o meu dinheiro. E aí foi um processo de aprendizagem. Eu percebi que você ganha dinheiro, às vezes, muito rápido. Daqui a pouco você perde dinheiro também muito rápido. E eu comecei a ver que tinham várias técnicas de
Ah, tem que comprar na baixa e vender na alta, mas o mercado é contraintuitivo. Então, o que acontece é que eu demorei de 1996 até 2010, eu demorei 14 anos para começar a aprender a investir na bolsa de valores. Dito tudo isso, você que está aqui me assistindo não precisa esperar esse tempo todo que eu esperei na minha vida para começar a aprender. Eu perdi muito dinheiro mesmo investindo da forma errada. Eu sempre pensei em ser investidor, desde de adolescente, desde de cedo. Eu acho que você não precisa fazer isso. Tá? Você não precisa perder todo esse dinheiro. Eu quero mostrar alguns cálculos na tela do meu computador para você ter uma ideia do quanto dinheiro que eu perdi nesses vários e vários anos que eu investi da forma errada. Então vamos lá para a tela do meu computador. A primeira coisa que eu acho que faz com que as pessoas tenham medo de aprender a investir é essa questão da falta de conhecimento que eu comentei com vocês. Então essa falta de conhecimento, ela vem às vezes um pouco da preguiça mesmo que a gente tem. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, tá na tela aí já para vocês, um extrato simples aqui de uma conta poupança. Gente, na conta poupança, ela tá muito clara aqui, tá muito fácil de entender que a rentabilidade que aparece, ó, é REM básica, né, que é a remuneração básica, enfim, deve ser, e crédito juros. Então, crédito juros, obviamente, quer dizer crédito de juros. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Olha como tá prático, como tá lógico aqui. Crédito juros. 13,72. Então, tem um Czinho ali, é um crédito. Quer dizer, nesse extrato aqui da conta poupança, entrou R$13,72. Quer dizer, não tem segredo, não tem erro nenhum para você entender o que está acontecendo. Vamos continuar olhando aqui. Ó, mais um, crédito de juros, R$13,74. Então também está muito claro que entrou R$13,74. Agora, quando você se depara com uma tela dessa, isso aqui é o home broker da Clear, tá, pessoal? Para quem não conhece. Lembrando que tudo que a gente fala aqui não é nenhuma indicação de investimento. Eu apenas estou mostrando como que eu faço para que vocês entendam e tomem suas próprias decisões. Então, quando você olha aqui para a tela da Clear, você pensa, caraca, que é isso? Quando você olha, vamos pegar de um outro banco aqui, para esse home broker aqui, que é o home broker do Banco Inter, você fica assim, o que é esse negócio? Não estou entendendo nada. Comprar, vender, mas comprar, vender o quê? Vamos ver mais um aqui. Home broker da XP. O que é isso? YouTube 3, 4? O que é esse negócio aí? É diferente, né? Vamos para mais um home broker de um banco aí, não vou dizer o nome. Olha só, o que é isso? De ações, imposto retido, painel de cotações. Uma cotação do quê? E essa tela aqui então? Gente, o que é isso? O que é isso? Você começa a ficar com medo. Começa a ficar com medo de toda essa situação e você volta lá para o seu extrato da conta poupança de novo. Tá aqui, ó. Crédito de juros. R$13,72. Aqui embaixo, R$13,74. Fica fácil de você entender. Então, como é que você faz para começar a perder esse medo? Tendo conhecimento, que foi a dica geral que eu dei aqui para vocês. Você começa a olhar para esse cenário aqui. Observe que esse cenário não é tão assustador assim. Esse daqui, pessoal, é a parte da entrada aqui, né? A página principal da Modal Mais. Né? Vamos mostrar outras aqui também. Mas aqui está muito fácil. Percebam que esse aqui, ó, meus investimentos. Bolsa de valores é esse que está laranjadinho aqui, ó. Estão vendo? Conta corrente é esse que está azulzinho. Ele tem uma informação aqui do lado. Ó, conta corrente, renda fixa, tesouro direto, fundos, bolsa de valores. Então, conforme a cor, é a quantidade que eu tenho aplicado nesse gráfico. Muito fácil, não tem segredo. Aí já começa a facilitar. Agora, olha esse daqui. Ó, renda fixa, renda variável, bolsa de valores. Olha a setinha apontando ali para a bolsa de valores.
muito fácil de você entender. O azulzinho ali na conta corrente, também super, hiper, mega, ultra fácil. Agora vamos olhar uma outra corretora de valores que eu também utilizo, que é a XP. É uma das que eu utilizo há mais tempo, tá? Bom, também não tem muito segredo. Ó, aparece aqui do lado, ó, Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, saldo. O que é o saldo? O saldo que eu tenho na conta corrente é uma conta. Considera que é como se fosse uma conta corrente, não é verdade? E os proventos, né? Proventos, o que é proventos? Basicamente, quando você investe em ações, você pode ser remunerado de duas formas. Pela valorização da ação que você comprou e pelos proventos, né? Então, quando você investe numa ação X, no Itaú, por exemplo, o Itaú ele distribui uma parte da rentabilidade que o banco ganha para os acionistas, para os donos da empresa. Quando você compra a ação, você também é dono da empresa, ainda que numa pequena parcela. Esse daqui também é da XP, porém é uma visão mais moderna, digamos assim. Tá, e o que nós temos aqui? Vou explicar para vocês. Ó, total investido, 100%. Então isso quer dizer que todo o valor que está nessa minha conta corrente está investido, 100% investido. Fácil de entender também, não tem segredo. Aqui aparece o rendimento, né? Então desse total que eu tenho investido, eu tive aqui um rendimento aqui de R$ 4.879,26. Aqui ele mostra a rentabilidade, então eu tive uma rentabilidade de 5,31%, não é verdade? E aqui mostra a rentabilidade relativa. Quando se fala de rentabilidade relativa, ela está comparando a um indicador. Perceba que do lado aqui está CDI. Então essa rentabilidade relativa, ela é relativa ao percentual do CDI. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu perdi muito dinheiro e que eu vim aqui para a tela do meu computador para falar o quanto dinheiro que eu perdi? Vamos fazer as contas na calculadora do Cidadão, que é muito fácil de você calcular com ela, você encontra ela na internet. Mas antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal, curtir as nossas redes, né? Nós estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, o link está aqui na descrição, é o grupo VIP 1, grupo VIP 2. Ó, estamos no LinkedIn, no TikTok, no Twitter, no YouTube. Então vem fazer parte, vem curtir o canal, curte esse vídeo, né? Vem fazer parte dessa comunidade que quer ensinar como que a gente ganha dinheiro da forma correta, como que a gente investe o nosso dinheiro da forma correta. Foi por isso que eu saí daquele banco lá que eu trabalhei tanto tempo para mostrar esse conteúdo para vocês, que eu percebi que é o que eu mais gosto de fazer. E vamos às contas então, utilizando a calculadora do Cidadão. Bom, pessoal, para utilizar a calculadora do Cidadão é muito simples. É só você ir no Google e escrever calculadora do Cidadão. Eu tenho algumas aulas aqui no canal também explicando como fazer contas com a calculadora HP12C. Mas aqui o intuito é que fique o mais fácil possível para a gente. Então, calculadora do Cidadão, percebam que aqui do lado esquerdo ele tem algumas opções aqui. Ó. Quando eu passo o mouse na calculadora do Cidadão, eu tenho a opção aplicação com depósitos regulares, financiamento com prestações fixas, valor futuro de um capital e também correção de valores. É esse aqui que a gente vai utilizar, a correção de valores, para ver o quanto de dinheiro que eu perdi. Vamos fazer uma conta simples aqui, na calculadora simples primeiro. De 1996, que foi quando eu fiz o meu primeiro investimento, 1996 até, nós estamos em 2020, vamos colocar até o ano passado, até 2019, são 23 anos. 23 anos, vezes, cada ano tem 12 meses, então vezes 12. Então é um total de 276 meses. Vamos fazer uma conta aqui bem simples, digamos que eu tivesse guardado aí R$500 por mês, menos, tá? Menos, vai lá, R$200 por mês. Então, 200 vezes 276 meses, eu teria guardado aí R$55.200. Isso aqui é uma conta simples para a gente ir lá para a calculadora do Cidadão. Vamos arredondar para baixo, tá? Então,
Então, na verdade, eu perdi mais dinheiro ainda. Mas vamos dizer que eu tenha investido 50 mil reais. Só, 50 mil reais. Aqui em cima, na correção de valores, você pode escolher por índice de preço, pela TR, pela poupança, pela Selic e pelo CDI. Nós vamos fazer o cálculo com esses três aqui. A poupança, que é a aplicação mais comum, o Selic e o CDI, que eu já vou explicar em seguida. Então, na poupança, se eu tivesse aplicado lá 50 mil reais, 50 mil reais da poupança. A data inicial, eu vou colocar uma data aqui, sei lá, 10 de 1996. E a data final, vamos colocar uma coisa semelhante também, 10/10 de 2019, o ano passado. Então são 23 anos. Regra de correção. A poupança, ela mudou a regra no até o dia 3 de maio de 2012, a rentabilidade da poupança era maior. Então vamos calcular com a rentabilidade maior da poupança para você não se assustar muito. Então vamos colocar aqui a poupança antiga. Quanto que daria esses 50 mil reais? Vamos ver? Olha, daria um valor muito bom. Se eu tivesse aplicado lá só uma vez, né, 50 mil reais, no dia 10 de outubro de 1996, eu teria o valor corrigido hoje, né, ano passado, aqui, dia 10/10 de 2019, o valor de 339 mil reais, 572, né, e 1 centavo. Nada mal, nada mal. Oh, deu um juro legal aqui, né? Deu um juro bacana. Então vamos calcular aqui. Eu teria 339.572,01 menos os 50 mil que eu coloquei. Eu teria ganhado então 289 mil reais de juros. Vamos anotar aqui. Na poupança, então, eu teria ganhado 289 mil e os quebrados. 289 mil reais de juros. Lembrando que é um período bastante longo, por isso que dá essa quantia relativamente razoável de juros. Por isso que o longo prazo é importante, não é verdade, pessoal? Vamos lá para essa conta da calculadora do cidadão. Essa última parte aqui ficou feia. Então, voltando aqui na calculadora do cidadão, vamos fazer a conta se eu tivesse aplicado no Selic. Então, tem o famoso Tesouro Selic. A data é a mesma, então a data inicial, 10/10 de 1996. O que nós estamos fazendo aqui? Se ao invés de eu tivesse aplicado na poupança, eu tivesse aplicado no Tesouro Selic. Lembrando que sim, o Tesouro Direto ele ficou fácil de a gente aplicar a partir de ali pelo ano de 2002, que você teve uma parceria com a B3 e você consegue aplicar pela internet. Então, em 1996, a gente não tinha a gente não tinha acesso a esse monte de informações, não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. Aqui é apenas uma conta para você ver como que ficaria, só que hoje você já tem acesso e hoje você já pode fazer diferente. Então vamos lá, mesma coisa aqui, 10/10 de 2019, e o valor a ser corrigido, 50 mil reais. 50, 12300. Corrigir valor. Olha só esse número que bonito. Olha a diferença exorbitante. 1.195.273 reais e 36 centavos. Menos os 50 mil que eu tinha aplicado. Não é verdade? Menos 50 mil. Então eu teria uma rentabilidade de 1,145. 1,14 milhões de juros. Tem alguma diferença aqui? Parece que sim, né? Parece que tem uma pequena diferença aqui, não é verdade? Parece que tem uma diferença um pouquinho interessante aqui. Beleza, legal. Agora vamos ver como que ficaria no CDI. Bom, pessoal, o que é o CDI? Quando você aplica no CDB, ele rende um percentual do CDI. Tem outros vídeos explicando sobre isso e esse vídeo já está ficando grande demais, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas digamos que tenha rendido 100% do CDI, essa minha aplicação. É uma aplicação bastante segura, né? Não estamos nem entrando no mérito da renda variável, que você podia ganhar mais dinheiro ainda. Então, mesma coisa, 10/10 de 1996 até o dia 10/10
de 2019 e o valor a ser corrigido, o mesmo valor, 50 mil. 50.123,00. Ó, vou até conferir aqui com vocês para vocês verem que eu não estou colocando outro valor não, tá? 50 mil. Eu estou fazendo a conta aqui com vocês, né? Para vocês verem que realmente tem uma diferença. Vamos lá, clicar em corrigir valor. 1.174. Um pouquinho menos, né? 1.174. Ah, não, mais. Um pouquinho mais. Então, vamos lá. 1.174. 1.174.000 reais. 711,70. 1.174.711 reais e 70 centavos. Menos os 50 mil reais que eu apliquei lá em 96. Então, teria uma rentabilidade de 1,12 milhões de reais. É menos, claro, obviamente é um pouquinho menos. Bom, pessoal, considerações finais que eu quero fazer aqui. A poupança, ela é isenta de imposto de renda para a pessoa física. Então, esse 289 mil reais de juros aqui, ele seria isento, tá? Seria 289 mil reais. Você não teria imposto de renda. No Tesouro Direto e no CDB, você teria um percentual de imposto de renda que seria em torno de 15%. Mas mesmo considerando o imposto de renda, a diferença seria muito, muito, muito grande. Se você tivesse investido em outros investimentos que cobrasse taxa de administração, como fundos de investimentos, que eu investia lá no começo, e como consórcio, que eu investia lá no começo, a minha rentabilidade ficaria extremamente comprometida, porque além do imposto de renda, eu teria taxa de administração. Então o objetivo desse vídeo foi mostrar como que faz uma diferença você investir da forma correta e como que o conhecimento vai fazer você cada vez mais e mais perder o medo. Faz diferença você ganhar mais dinheiro? As chances são que sim. Então vamos estudar junto com a gente aqui do canal e chega de ter medo de investir. Obrigado por ter ficado até aqui, um grande, grande abraço e até o próximo vídeo.